Sabem quando nós vivemos assim com uma pessoa admirável, né, em algum aspecto, que tem uma qualidade assim que se sobressai em qualquer tema e que nos faz assim, além de admirados, também assim inspirados, né, a darmos passos na nossa própria vida de repente para crescermos também naquela mesma qualidade, né? Por exemplo, uma pessoa que seja muito produtiva no trabalho, né, ou enfim, cujos trabalhos, né, cujas obras sempre sejam assim excelentes, tenham muita qualidade. Isso nos faz pensar, né, dizer, olha, não é só que eu esteja assim edificado por esse bom exemplo, é que eu queria aproveitar também isso a modo de inspiração para avançar um pouco mais também, para cultivar um pouco melhor essa qualidade, porque essa pessoa, além de fornecer um bom exemplo, talvez esteja me inspirando também, né, a dar passos. Pois bem, é uma situação assim que dá origem ao evangelho que nós acabávamos de ouvir. Porque nosso Senhor, saído da oração, nós escutávamos, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar. Para dizer que nós estamos assim diante do fato de que Jesus reza. Eu não queria que nós pensássemos sobre isso de forma assim muito ligeira, muito rápida e superficial, como qualquer outra, de repente, anedota dos evangelhos, não? Como Jesus curou, Jesus andou, Jesus ensinou e etc. Porque acho que é preciso nos determos aqui se nós queremos de verdade saborear e tirar algumas conclusões para a vida a partir do evangelho que nós ouvimos. Porque o fato de que os evangelhos nos apresentem Jesus rezando e rezando incessantemente, né, com uma vida espiritual, com uma intimidade com o Pai, né, que não é só bom exemplo e não é só admirável, mas que os inspira a tal ponto de que eles querem entrar nessa mesma relação, de que eles gostariam de sorver nesse sentido, né? Qualquer parte também dessa abundância espiritual. Ensina-nos a rezar, nós queremos cultivar com Deus a mesma relação ou qualquer parte daquilo que tu mesmo vives. Não? Quer dizer, é do transbordamento da vida espiritual de nosso Senhor é que eles pedem, né? Para ter alguma parte nessa mesma experiência, para se identificarem assim também. Isso deveria nos fazer pensar, porque os evangelhos apresentam nosso Senhor rezando em muitas oportunidades, né? Quantas são as cenas em que nós escutamos assim, bom, Jesus se retirou para um lugar à parte e passou a noite em oração, né? Fez vigília. Antes dos principais momentos do seu ministério, nosso Senhor, nós o encontramos rezando. A tal ponto que chega a dizer, eu e o Pai somos um. Né? Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Né? Consumar a sua obra. No Getsêmani, né, ao iniciar a sua paixão, nosso Senhor está rezando. Na cruz, principalmente no Evangelho de São Lucas, nosso Senhor está rezando. O Salmo, meu Deus, por que me abandonastes? Está rezando pelos seus algozes, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E a última palavra que sai da boca de nosso Senhor é também uma oração. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quer dizer, isso deveria nos fazer pensar. Né? Porque se nós somos discípulos, né, cristãos, então nós queremos certamente aprender, da sabedoria de nosso Senhor, das palavras de nosso Senhor, da vontade de Deus manifestada na vida do Filho Jesus. É verdade, nós queremos então colher dos seus ensinamentos, mas é verdade também que a forma, o estilo de vida, as ações de nosso Senhor devem nos modelar também. Quer dizer, os seus sentimentos, os seus gestos, as suas prioridades, o modo como utiliza, né, como gasta o seu tempo, e nós o vemos rezar tantas vezes. Para pensar que, então, os discípulos querem rezar como o Mestre, querem entrar nessa relação viva com o Pai, e é justamente essa palavra, diziam aí alguns teólogos no século XX, que é a radical, né, novidade, é a radical abertura do Novo Testamento. Quando orardes, dizei,
Pai. Nosso Senhor, saindo da abundância da sua vida espiritual, começa a derramar sobre nós, sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito e a depositar nos nossos lábios as confidências de amor e os sentimentos filiais que Ele mesmo experimenta em primeira pessoa, porque Ele é o Filho eterno. Quando orardes, dizei Pai, significa inserir-nos num novo tipo de relação com Deus. Que, tudo bem, é o Altíssimo, é o Criador, é o Soberano, tudo isto. Mas de quem nós nos deveríamos aproximar como nosso Pai. Quando orardes, dizei Pai. E, bom, uma santa na história da igreja dizia, a Santa Teresa d'Ávila, não? Que conheceu uma monja que apenas de começar a pronunciar as palavras da oração do Senhor se colocava em êxtase, não? Dizer, não podia continuar rezando porque se detinha nessa primeira palavra, Pai. Ela estava falando de si mesma, mas não queria dizer assim às monjas para quem escrevia. Não? Eu passava longos períodos pensando sobre o que isso significava. E que graça é essa que nós recebemos, a de nos relacionarmos com Deus, Criador, onipotente, eterno, como nosso Pai. Quando nós olhamos assim para a oração, então como esse ingresso numa relação viva com Deus como nosso Pai, assim nosso Senhor nos ensinou, não? Está ensinando a oração do Pai Nosso na versão de São Lucas. Quer dizer, pelo menos 2 vezes ao longo do seu ministério, nosso Senhor ensinou essa oração. Uma está no Evangelho de São Mateus, é o Sermão da Montanha. O Pai Nosso é a versão que nós rezamos na liturgia, é a versão que nós rezamos dia após dia na nossa oração pessoal ou comunitária. E uma outra vez, pelo menos uma outra vez, nessa versão de São Lucas que nós escutávamos hoje, que consta de 2 pedidos a menos e não tem esse indicativo nosso, né, Pai Nosso. Mas enfim, o ponto aqui não é a diferença, né, de estilo entre a versão de São Mateus e a versão de São Lucas. O que nós deveríamos pensar é, quando nós olhamos para a oração que o Senhor nos ensinou, quando nós ingressamos nesse novo âmbito de relação com Deus, para tratá-lo como nosso Pai, para experimentá-lo e reconhecê-lo como nosso Pai, nós entramos para um trato novo com Deus que não é feito de protocolo, de formas, de checklists não a cumprir. É todo feito de confidência, de pessoalidade, de sinceridade, de humildade, de reconhecimento, enfim. E assim a Santa Teresa dizia também, olha, dando uma definição da oração, a oração é nós tratarmos de amor com quem nós sabemos que nos ama. Tratarmos de amor com quem nós sabemos que nos ama. Quer dizer, fazer convergir para dentro da oração absolutamente tudo o que se passa em nós. Desejos, sonhos, projetos, alegrias, fracassos, cansaços, tristezas, tudo absolutamente. Reconcentrado e convergindo para esse trato de confidência e de amizade, como nós, por exemplo, fazemos, né, de repente com um cônjuge, absolutamente transbordando os detalhes não, da nossa vida interior, da nossa percepção, da nossa afetividade, dos nossos pensamentos, com um cônjuge, com um melhor amigo ou com um grupo de amigos mais próximos, mas absolutamente fazendo convergir para dentro do nosso trato com Deus tudo o que é pertinente à nossa vida. Tudo da nossa vida é matéria da nossa oração. Porque se ela é vista assim, como tratar de amor com quem nós sabemos que nos ama, então absolutamente tudo cabe, não? Também as nossas contradições, também os nossos fracassos, também o nosso desejo, a nossa súplica de avançarmos na vida espiritual, avançarmos, né, na vivência, né, com Deus, tudo absolutamente entra a fazer parte desse diálogo. Mas nós deveríamos nos perguntar, se olhamos para a oração assim, se vemos na vida de nosso Senhor esse valor e esse tempo dado à oração, se nós somos seus discípulos e aprendemos não só das suas palavras, mas dos seus gestos, da sua vida, nós tiramos para nós mesmos também esse reconhecimento sobre a necessidade da oração, sobre a indispensabilidade da oração, sobre a oração como um estilo de vida, né? Uma forma de vida a nutrir, né?
e que deve ir se concretizando, né, dia após dia em nós, certamente com algumas práticas, com exercícios, etc., mas não vistos como protocolos a cumprir, não vistos como um checklist não de obrigações a se ver livre ou a desempenhar, mas como esse transbordamento não da vida espiritual, como esse diálogo amistoso e amoroso estabelecido entre a nossa alma e Deus. Eu queria insistir nisso, né? Para que nós fugíssemos, atenção, na nossa vida cristã, para que nós fugíssemos de uma admiração do dogma, ou admiração da fé, ou admiração da religião como coisa meramente conceitual. É verdade, as verdades de fé brilham na nossa inteligência e nos fazem reconhecer a Deus e dizer assim, bom, como são justos os caminhos do Senhor, como é sábia essa forma de vida, como esses ensinamentos contidos na revelação divina e contidos na tradição da igreja, como tudo isso faz sentido, como tudo isso é justo, é coerente, é ordenado, ótimo. É preciso que brilhem assim essas verdades na nossa inteligência, mas atentos, nós não fomos, né, nós não tivemos ou não temos a inteligência ilustrada pelos artigos de fé para satisfazer a nossa curiosidade ou para satisfazer a nossa necessidade de admirarmos da lógica intrínseca e bem ordenada, bem disposta desses enunciados, dessas verdades. Nós não fomos feitos cristãos para admirarmos logicamente não as verdades do edifício da fé. Nós somos cristãos para vivermos a fé, para vivermos a partir da fé, que vai muito mais além do que admirar-se dela. Sabe, na nossa vida nós temos formas diferentes de conhecer as coisas, né? Existe essa forma mais intelectual, mais abstrativa, pela qual nós vamos, né, nos expomos a conhecimentos de forma teórica. Por exemplo, alguém pode se colocar diante aí de uma aula sobre direção, né, durante meses, durante anos e etc. e tal, e isso não fará dele necessariamente um bom motorista, né? Porque existem, né, na verdade, no plural, outras sortes de conhecimentos, né? Por exemplo, um outro que nós adquirimos à base de experiência, à base de contato, né? Saber sobre a mecânica, né, sobre o andamento, de repente, do motor de um carro, não nos fará bons mecânicos, né? Saber sobre a beleza, a indispensabilidade, a necessidade, etc., da vida de oração, do cultivo da vida espiritual, não nos fará bons cristãos, bons filhos de Deus. É como se nós soubéssemos que a água é absolutamente indispensável para a vida, é um bem absolutamente imprescindível, etc. e tal, e nunca absolutamente sorvêssemos um copo d'água. Quer dizer, nunca nos puséssemos a lucrar os benefícios daquilo que nós conhecemos ser bom. O que é uma espécie de contradição ou de coisa assim irracional, não vista desse ponto de vista. Quer dizer, não basta que nós nos admiremos e falemos e enfim, reconheçamos a bondade de uma vida filial, humilde, reconhecida diante de Deus, que é a vida de oração. É preciso que nós nos coloquemos a ter prática, vida, experiência, a tratar com Deus como nosso Pai, de forma humilde, confiante, filial e perseverante, como nosso Senhor nos indica no Evangelho de hoje, por exemplo. Se nós não fizermos e enquanto nós não nos expusermos a esta experiência, nós não teremos chegado a ser ainda filhos de Deus, ainda verdadeiramente cristãos. Isto é sério, né? Nós escutávamos, né, o salmista rezando, né, cantando, lindo o salmo de hoje. E lindo porque não estão ali teorias. Está ali a vida, a experiência dele, não? Percebam o refrão do salmo que nós cantávamos, não? É uma afirmação. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Quantas coisas estão contidas nessa afirmação, né?
O fato de que quando essa alma buscou a Deus, quando quis tratar com Deus, não estava lançando palavras ao vazio, não se sentiu abandonada, só, né? Como se estivesse fazendo qualquer coisa assim de esquisita. Realmente teve um encontro, não teve a experiência de não falar para o vazio, para o nada, mas teve um encontro vivo com Deus. Vós me escutastes. E quantas outras experiências da vida de oração estão contidas aí dentro do Salmo? Ouvistes as palavras dos meus lábios, não foram lançadas a esmo, ao vento. Quando eu as disse, vós me ouvistes. Fizestes muito mais que prometestes. Quer dizer, nós temos expectativas, nós temos pedidos, nós partilhamos tanto, né, da nossa indigência justamente assim na oração, e até ouvimos, né, saímos até confiantes de, me parece que esse caminho é adequado. E de repente, quando as coisas começam a se desencadear diante de nós, são muito mais bonitas e preciosas e amplas do que nós tínhamos pedido, do que nós tínhamos inicialmente colhido de Deus, assim como uma confirmação da oração. Fizestes muito mais que prometestes. Aumentastes o vigor da minha alma, quer dizer, eu vos busquei e saí fortalecido. Eu, com essa experiência, fui robustecido interiormente. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres. Quer dizer, Deus é o eterno e onipotente. Nós fazemos essa experiência viva quando rezamos. Mas olha os pobres. Quer dizer, volta-se com cuidado, com atenção sobre os que têm a alma simples, humilde. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. É assim, não? Quando nós nos perdemos dele, quando nós nos colocamos em caminhos opostos ao da sua vontade e experimentamos a desgraça e a morte espiritual, se gritamos a ele, voltamos à vida. Se pedimos perdão dos nossos pecados, voltamos a viver nele e para ele. Quando os meus perseguidores me atacarem, quando investirem com ira contra mim, vós estendereis o vosso braço em meu auxílio e me salvareis com a vossa destra. A experiência de que, ainda que enfrente oposições, incompreensões, injustiça, violência, nesse mundo, existe um horizonte de estabilidade, segurança, de defesa. Eu fui defendido por Deus. Como São Paulo confidencia na carta aos Romanos, dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, o ponto é, quantas experiências, de vida espiritual contidas no salmo que nós rezávamos e que nós cantávamos hoje, e nós podemos absolutamente experimentar todas elas e muitas outras se nos expusermos à vida de oração. Quanta confiança nós deveríamos nutrir, escutando de nosso Senhor: buscai, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Confiança, Assim que nós abrirmos os nossos lábios, assim que nós dispusermos a nossa alma, nós estaremos diante de Deus, tratando amorosamente com Ele. Perseverança na oração. Nós escutávamos a súplica insistente, essa intercessão insistente de Abraão na primeira leitura, dizendo: meu Senhor, não te irrites, se eu disser mais uma vez. E diz quantas vezes, Quer dizer, só Deus não se irritou, com Abraão. Talvez muitos de nós não teríamos escutado a terceira vez, Mas quer dizer, essa súplica é insistente, perseverante. E Nosso Senhor diz assim também, quando diz no Evangelho, olha, como um amigo que chega de madrugada na porta do outro para dizer: eu acabei de receber uma visita, tem pães aí para me arrumar e tudo. Se ele insiste, quem está dentro vai se levantar para assisti-lo, talvez não tanto por benevolência, mas pelo menos pela insistência, pelo menos pela inconveniência, pela chatice. Nosso Senhor está falando sobre a perseverança na oração. Orai sempre, sem cessar, sem desfalecer. Nutrir um espírito humilde, confiante, sincero, aberto com Deus, perseverante na oração. Se de tudo que nós comentamos hoje precisasse ficar apenas uma coisa, eu queria que nós ficássemos com, digamos, uma paráfrase,
de uma frase de São José Maria Escrivá, que ele dizia, a tua vida de apóstolo vale o que valer a tua vida de oração. E nós poderíamos parafrasear o dito de São José Maria para pensar, claro, os critérios de avaliação da nossa vida cristã são outros também, mas para o que nos interessa com o tema desse final de semana, a tua vida cristã vale o que valer a tua vida de oração. E que bom exame de consciência esse para nós recobrarmos a primazia da vida espiritual, a primazia do nosso diálogo amoroso, sincero, humilde, confiante e perseverante com Deus por meio da oração. Que bom exame de consciência para nós pensarmos que, se nosso Senhor viveu assim e morreu assim, rezando, qual não deve ser a inspiração, né, e o tipo, o estilo de vida que nós, como filhos, nele deveríamos nutrir, fomentar e crescer ao longo da vida? Vida de filhos, vida de quem reza, de quem fala com Deus, de quem trata com Deus e de quem recebe, justamente na oração e dela, iluminação, critério para uma vida nova e força do alto para viver segundo a medida de Deus.